Glória a Deus. Graças, paz, abençoados. Amém. Bendito seja o Eterno, o Deus de toda glória. Amém. Aquele que convence o homem, os seus filhos, né, dos seus erros, de suas falhas, dos maus caminhos. Amém. A esse Deus toda honra e toda glória. Sou seu irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, capital João Pessoa, Nordeste brasileiro. Aqui do canal Metanoia da Graça. E espero em Deus que você esteja bem, né, gozando das bênçãos do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. E também quero agradecer a Deus por sua inscrição. Você que está inscrito, você que está me vendo também, que ainda não é inscrito e está me vendo pela primeira, segunda, terceira vez. E se ainda não for inscrito, dá uma força, né? Dá uma força aí ao canal Metanoia da Graça, ao irmão Van, a irmã Luciana, que nesses dias estará de volta, tá produzindo bolsas, né? Realizando, fabricando bolsas, ela mesmo costura, ela mesmo faz. Nesses dias vocês vão ver, né, as maravilhas, né, que a irmã Luciana tem feito segundo a sabedoria e a graça do Deus eterno. Glória a Deus. E neste final de semana nós vamos sair para vender na praia. Ela fabrica aqui, ela mesmo faz em casa com as suas noras e a gente vai vender já nesse final de semana aqui na praia em Cabedelo mesmo, e também na orla ali de Tambaú. Amém? Glória a Deus. Então, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Vamos lá? Então, o tema que eu deixei no vídeo passado, eu vou dar uma continuidade no vídeo passado, que foi sobre uma voz que falou com o irmão Van, uma voz que falou comigo. Eu ouvi uma voz. E em que condição eu estava, em que estado eu estava quando uma voz falou comigo? Mas uma voz, literalmente uma voz, assim como você está me ouvindo, como eu falo com você, a minha voz, eu ouvi uma voz, né? Bem nítida, bem compreensível. Não foi uma voz de trovão, não foi uma voz grossa, não foi uma voz do outro mundo, do além, uma voz de... Não, foi uma voz assim como eu estou falando com você, de pessoa para pessoa. A questão é a seguinte, meu amado irmão. Eu estou contando um pouquinho daquilo das minhas experiências, dos meus primeiros contatos, né? Vamos dizer assim, com a vida espiritual. E eu vou contar, aqui e ali eu conto uma experiência que eu tive, uma outra experiência que eu tive, né? Antes de dar continuidade a esta voz, eu me vi, se eu posso dizer assim, saindo do meu próprio corpo, né? Ou seja, eu me levantei, eu estava deitado, né? E eu me levantei, passei por cima da minha esposa na cama e vi algo dentro de um quarto, né? Lá em Pernambuco, aqui vizinho, né? Aqui onde eu moro, na Paraíba. E eu vou contar isso para você. Então isso existe. Isto é uma invenção, é uma falácia, é uma história, né? É sensacionalismo? Não. São experiências que eu tive e vou relatar para você. Quem sabe você também passou por isso, ouviu alguma voz que não foi a sua, nem de uma pessoa daqui da terra. Quem sabe também você teve outras experiências espirituais que eu vou relatar para você. O dom de língua cessou, né? Você vai dizer, cessou, não existe mais, estamos na Nova Jerusalém, já estamos no corpo glorificado. E eu falei, né, em uma reunião, eu tinha 6 meses de, vamos dizer assim, convertido, né, e eu não esperava, nem imaginava, nem sabia o que era. E eu me vi falando, acordei, a minha mente apagou e depois voltou de novo, e eu me vi falando que eu não queria, nem estava pensando, mas é uma coisa assim, sem importância, vou dizer assim, sem importância,
isto que aconteceu. Mas eu vou relatar para você, porque você também, aqui do canal, quem sabe passou por isso, vem passando por isso, e está taxado de você não é crente, você não é cristão, você não é da graça, você não é nascido de novo, você não tem o Espírito, sabe? Então são coisas que muitos irmãos da graça que não têm conhecimento, não passou por essas experiências, aí fica nos taxando de ignorantes, né? De fora do sistema da graça. Não se preocupe com isso. O importante é a tua fé, é a tua comunhão com o Espírito, Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, no vídeo passado, eu estava comentando sobre, eu gostava muito de esporte, praticava muito esporte, corria muito, jogava muito futebol de praia, eu gostava demais aqui com os amigos aqui da cidade, né? E fui crescendo assim nessa prática de esporte. De repente eu me vi envolvido em drogas, né? E eu disse no vídeo passado que eu me droguei muito uma certa noite com um amigo meu, até hoje é meu amigo, conhecido meu, fumei muita maconha, muita mesma, né? E me vi completamente dopado, sem poder nem caminhar, e ele me deixou no banco da praça, aqui no centro de Cabedelo, e tudo estava rodando, e depois que a gente se drogou, que a gente fumou, eu tomei cervejas, umas 2 ou foi 3 cervejas, eu e ele somente, e fiquei completamente dopado, passado, como a gente diz, fiquei completamente doido. E o mundo ficou rodando, e eu estava com um talo de maconha na mão, um talo seco, né, umas folhas, já para fumar depois da madrugada toda. E quando eu boto o talo, enrolo no papel, coloco o talo assim na mão, na bicicleta, eu estava de bicicleta, quase 11 horas da noite, o tempo chovia, parava, quase ninguém na praça, ou praticamente ninguém, um casal, outro casal mais na frente, e quando eu coloquei aquele talo, né, de mato seco, da maconha na mão, que botei no guidão da bicicleta, que eu fui sair, uma voz falou comigo. Então, uma voz veio de onde, irmão Van? Você pode me perguntar, né? Ou algum doutor do Espírito, né? O tampa espiritual, né? Ou então um psicólogo, um psiquiatra espiritual vai dizer, não, você estava dopado, você ouviu porque você estava dopado, você ouviu uma voz, foi a sua consciência, foi a sua mente, foi. Eu ouvi uma voz que falou comigo. A questão toda é, depois que eu ouvi esta voz, nunca mais eu fui o mesmo. A voz disse o seguinte, jovem, me chamou de jovem, eu tinha 26 anos de idade. Quando a voz disse, jovem, se você continuar fumando este talo seco de maconha que está na sua mão direita, estava na minha mão direita, você vai morrer e a sua alma, diz, a minha alma vai para o inferno. A voz falou dessa forma comigo, foi essa expressão, foi essas palavras, e quando fala, quando é de Deus, nunca mais você esquece. Então também eu quero deixar aqui, né, uma mensagem aqui também para os ateus, né, os que estão saindo da graça, né, do Evangelho da graça de Cristo, aos ateus. Se você não crê, meu amado, amém, eu te respeito, mas eu ouvi esta voz. E o que me faz segurar, né, na presença do Cristo ressuscitado, foram essas experiências, principalmente esta, quando disse jovem, se você continuar a fumar este talo de maconha seco que está na sua mão direita, você, jovem, vai morrer e a sua alma vai para o inferno. Bom, na hora que a voz falava comigo, eu ficava bom, eu ficava nítido, eu ficava sóbrio, eu ficava, a minha mente era restaurada, eu ficava completamente normal.
E eu começava a me arrepiava todo, meus cabelos se arrepiava tudo. De onde vem esta voz? Eu disse, eu estou ficando louco. Eu mesmo dizia para mim, eu estou ficando louco. De onde vem esta voz? Sou eu que está falando, não tinha ninguém falar comigo. E eu pergunto a você, de onde veio esta voz? Quem falou comigo? Mas mesmo assim o homem, Jesus disse que a carne é fraca, o homem é fraco. Continuei com a mão aqui, o calo aqui, e peguei a bicicleta e saí e fui andar nas ruas de Cabedelo. Quando eu chego próximo, presta bem atenção, eram as 10 horas da noite, estava tendo um culto na rua de jovens na Assembleia de Deus. Estava lá no meio da rua e eu passei ali, a minha bicicleta foi escorando no muro da estação, aqui na cidade de Cabedelo, e ela parou exatamente na esquina. Eu parei, o muro da estação aqui à minha direita, eu me escorei no muro com a bicicleta e o culto estava do outro lado na rua. Tinha essa rua aqui, o culto era no outro lado. Os irmãos estavam na rua, em frente mesmo ao templo, ao prédio, na Assembleia de Deus. E ali eles, não sei se era um pastor, um homem, estava pregando. Escuta o que foi que ele falou, presta bem atenção o que ele falou. E ele disse assim, ei, assim que eu parei, a bicicleta parou, botou o guidão no muro, eu escorei e fiquei escutando, né? De repente eu parei, ou me pararam, né? Frearam a bicicleta, eu parei, me escorei, e o pregador falou, disse assim, ei, você aí que está me ouvindo. Deixa eu dizer aqui, eu quero apenas completar o que eu disse no vídeo passado. Eu não estou aqui para querer ganhar você, a sua inscrição. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Não. Não é por este caminho, não é este meu intuito, não é este meu objetivo. Eu estou relatando a minha experiência espiritual. Quem sabe você também passou por isso. Né? Estão querendo calar você. Não, isso foi uma loucura, isto é isso, foi isso, aquilo, outro. Mas toda vez que, quando o pregador começou a falar e disse, ei, você aí, jovem, que acabou de se drogar desse jeito. Se você crê, meu irmão, eu não posso... Amém, glória a Deus, você está concordando. Mas se você não crê, eu não posso fazer nada. Eu só vou te respeitar a tua incredulidade, mas aconteceu comigo. Você aí, jovem, o pregador dizia, que acabou de se drogar, e Deus acabou de falar com você dizendo, olha só, irmãos, eu ficava bom na hora. Deus acabou de falar com você dizendo, se você jovem, já quem estava falando era o pregador, se você jovem continuar a fumar ou se drogar, ele já não falou maconha, mas se drogar, você vai morrer, jovem. Ele falava comigo na rua. Você vai morrer, jovem, e a sua alma será lançada no inferno, do mesmo jeitinho que a voz tinha falado comigo lá na praça. Irmãos, ali eu caí por terra. Não meu corpo, literalmente, mas a minha emoção, né, o meu equilíbrio espiritual, minha vida espiritual, né, a minha tensão, meus pensamentos ali. Né? Procurei algo para me segurar. Eu disse, eu estou ficando doido, estou ficando maluco, eu tenho que parar. Eu realmente já falava, eu falava sozinho na rua falando, porque também eu tomava comprimido, um comprimido chamado artânico, né? E ali é para doido ficar bom e a gente ficava doido. E o irmão Van teve algumas experiências, né, que não aconselho a ninguém passar. Então, quando o pregador falou comigo, sim, e nesses comprimidos você via pessoas, né, falava com pessoas, mas neste dia eu não tomei, nesta noite eu não tinha tomado este comprimido, só a maconha e a cerveja, mas foi muita mesmo, que eu nem sabia onde estava mais, de vez em quando o mundo ficava rodando, eu tinha que parar, não sei o que aconteceu nesta noite. E o pregador disse, se você continuar, Deus já falou com você?
Se você continuar fumando, você vai morrer e a sua alma vai para o inferno. Eu disse, esse cara falou, mas não foi comigo. Eu disse, ele falou, mas não foi comigo. E a voz que eu ouvi é da doideira, eu estou ficando doido. Peguei a bicicleta, botei a maconha aqui, saí e fui passear nas ruas de Cabedelo. Passei lá num bairro que tem Camalaú, fui ver se tinha algum som. Para curtir, não tinha, voltei pela pista, dá mais ou menos uns 600 metros de onde eu estava para minha residência, para minha casa. E quando eu botei o pé na pista, eu parei e disse assim, Deus, olha o que eu disse, se tu és o Deus dos crentes, se tu está falando comigo mesmo, se tu és o Espírito, e é o Senhor que está falando comigo, me mostre pelo menos, isso eu já tinha rodado, já era quase 11 horas da noite. Me mostra pelo menos eu chamei de igreja, templo, né? Na época eu era religioso, né? Me mostra pelo menos uma igreja, uma porta de uma igreja aberta. Isto é sinal que eu vou entrar neste templo, nesta igreja. Me mostre pelo menos uma porta de uma igreja aberta. Eu falei isso por falar, não sabia lá o que eu estava dizendo mais. Né? E saí rodando da bicicleta, saí, olhava para um canto, olhava para outro, e vim. Quando eu cheguei já perto, no centro de Cabedelo, a voz que tinha falado comigo, lá na praça, disse assim, pare e olhe para a esquerda. Irmão, eu repito, você não está acreditando? Beleza, tranquilidade, fica tranquilo, não vou discutir com você, mesmo que você comente aqui, dizendo que tu ouviu a voz da tua loucura, tu estava doido, tu estava dopado, tu estava isso, aquilo, outro, foi tua mente, foi tua carne. Beleza, tranquilo, vou te respeitar, mas não foi. A voz falou comigo e disse, pare a bicicleta e olhe para a esquerda. Eu parei, olhei lentamente para a esquerda. Só tinha uma porta de um templo evangélico aberto. Foi do templo da Universal, do templo da Universal do Reino de Deus. Só tinha uma porta aberta. Do jeito que eu falei, eu tinha falado, tinha pedido, se tivesse pelo menos uma porta de um templo aberto, eu iria ser crente, eu disse. Na minha linguagem religiosa, eu iria ser crente. E exatamente só tinha uma porta, eram 4 portas no templo aqui. E só tinha uma aberta. Agora, diga por que estava aberta quase 11 horas da noite. Ou 11 horas da noite. Era o horário que eu estava passando. Porque eles tinham acabado de lavar o salão. Estava enxugando o salão e estava colocando a água para fora no rodo, somente com uma porta aberta. Irmão, mais uma vez eu parei, me arrepiava todinho. Eu não sabia onde mais eu encolher os cabelos. E saí. Eu disse, então é Deus mesmo que está falando comigo. Mas o homem é teimoso, a carne é fraca. Eu estou resumindo aqui bastante. A carne é fraca. E continuei. Fui para casa. Cheguei em casa, guardei a bicicleta. Aí fui me deitar. O tempo estava meio chuvoso. Irmão, quando eu chego no quarto para dormir, para deitar, estava sozinho no quarto, quase meia-noite, mais ou menos. Eu tive uma sensação, né, de que alguém estava me acompanhando. Alguém estava comigo no quarto. E eu fiquei com pavor. Me gerou pavor porque eu nunca tinha tido essas experiências. E alguém estava me olhando. E eu fui ler numa Bíblia das Testemunhas de Jeová, na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Era a única que eu tinha ganhado. E quando eu fui ler, tinha assim, eu, o Senhor Jeová. Desse jeito o texto que eu abri, um salmo. Eu sou o Senhor Jeová. Irmãos, eu disse, isso é um espírito. Eu, na minha recém-chegada, aliás, eu era do mundo. Eu gostava de esporte, pratiquei muito, dançava muito também, o break, na época, Era magro, eu tinha 60 e poucos quilos, já com 25 anos, 26 anos, com 65 quilos.
que eu brincava muito, dançava muito, jogava, gostava de esporte, né? Praticava artes marciais, suava que ficava parecia que tinha chovido ali. Então, e dançava muito break nos clubes, competições, participava. E o versículo que eu li estava lá: eu sou desse jeito. Eu acredito que alguns irmãos da religião evangélica batem comigo, que tem essas experiências, mas alguns irmãos da graça não vão acreditar. Então, me desculpe, mas eu respeito, né, até sua posição contrária. E quando eu abri a Bíblia, estava lá: eu sou o Senhor Jeová. E eu me deitei, bateu um pavor, me bateu um medo, porque eu, sem conhecimento, eu sabia que tinha alguém ali. Eu disse: tem um espírito aqui, alguém está me vendo, alguém está me ouvindo, mas eu não ouvia mais a voz. Eu não tinha mais esse contato. A voz foi a única vez que eu ouvi quando eu estava totalmente controlado pelas drogas, sentado no banco da praça. Foi ali que eu ouvi, quando a voz me disse: jovem, se você continuar fumando este talo de maconha que está na sua mão direita, você, jovem, vai morrer e a sua alma vai para o inferno. Eu ouvi esta voz. A pergunta é: foi Deus? Foi algum anjo? Foi a minha carne? Foi a minha mente? Pessoa deste mundo não foi. Nem homem, nem mulher, nem jovem, ninguém daqui foi. Outra coisa, a voz que falou sabia que eu tinha algo na mão direita. Sabia que eu ia continuar. Mas também não disse: vou tirar, vou lhe fazer você ter nojo disso aí, não ter mais prazer por isso aí, não. E depois, lá na frente, quando o pastor, ou um irmão, não sei quem era, falou e disse: ó, jovem, você que está aí drogado, parou para me ouvir, né? Deus já falou com você, Deus acabou de falar com você. Então, essas experiências, ou essa experiência foi uma delas, marcante na minha vida, é que me dá a certeza, a convicção de que existe um mundo espiritual, de que existe algo, alguém, um ser incriado, invisível, mas real, que na hora que ele quer, no momento que ele quer, as pessoas, né, os seus eleitos, seus filhos, ele vai marcando, ele vai falando, né, ele vai orientando, ele vai trazendo, ele tem os meios de ele conquistar, ele tem seus meios poderosos, né, incompreensíveis, de lhe puxar, de lhe trazer, de lhe cativar, né, de fazer com que você venha a ele. Então este foi o meu. E é tão verdade que isso foi numa sexta, quando foi num sábado, depois dessas experiências, naquela noite eu quase não dormi. Eu fui com um irmão no templo, levantei minha mão lá no templo, né? Fiz todo aquele processo religioso na religião evangélica, levantei minha mão, disse que queria aceitar Jesus, está pronto. De lá para cá, vai fazer quase 30 anos, graças a Deus, liberto, né, das drogas. As amizades continuaram, outras não, mas droga, graças a Deus, nenhuma mais, né? Tive meus filhos, sou até hoje, graças a Deus, casado com 2 filhos, continuo morando na cidade de Cabedelo, respeito todo mundo, abraço todas as pessoas, sou respeitado, sou abraçado, sou bem querido, aonde eu passo. Antes era Van, hoje, depois passou a ser pastor Van, agora é irmão Van, né? Então, este fica aqui a minha mensagem, né? Só fiz isso só para você ter uma ideia. Né? Às vezes, não, um camarada aí qualquer entrou de paraquedas. Não entrei de paraquedas em lugar nenhum. Né? A minha experiência foi essa. Agora, depois eu vou te contar outra experiência que eu tive. 3 horas da manhã. Agora não, vou contar no outro vídeo. 3 horas da manhã.
Eu estava orando, só para iniciar, estava orando e recebi um sopro, assim, ó, desse jeito. Isto aconteceu comigo, tive outras experiências, quando o Espírito, como queira você aí, me levou a falar numa reunião que eu estava num que eles chamam culto de libertação, em outras línguas e idiomas do Oriente, que foi o que o irmão disse lá. Então, tive outras experiências também. Eu saí, né, do corpo, minha alma, meu espírito andou em alguns lugares na sala e eu vi algo, eu vou relatar para você. Então, talvez você também tenha passado por essas e outras. Agora, nunca fui no inferno. Nessa história de foi no inferno, isso aí é uma das maiores mentiras e engano no meio religioso. Nem fui arrebatado no céu, não. Foram experiências minhas aqui nesta terra, neste corpo físico. Tá bom? Então, Deus existe, meu irmão. Existe um ser espiritual invisível, mas ele é real. Deus te abençoe grandemente, continue te abençoando grandemente. Deixa teu like, aperta aí o sininho das notificações e se inscreva no canal, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Paz do Cristo eterno. Paz daquele que te chamou e te escolheu. Olha o versículo, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deixa eu dizer uma coisinha aqui rapidinho. Você não precisa de tutor, você não precisa de pastor humano, de homens humanos, nem pastoras, nem apóstolos, nem apóstolas. Você não precisa de um templo. Você não precisa de muletas, né, para crescer em Cristo Jesus. Não, o próprio Cristo que te chama, que te escolheu, é Ele que te alimenta, é Ele que projeta em você toda a vontade dEle, para que você, aqui ó, antes que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível. Quem faz isso é o próprio Deus que nos escolheu, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Amém? Então, fica aqui esta mensagem de gratidão e se dá uma força ao irmão Van, aqui de Cabedelo, do canal Metanoia. E depois desta voz, a minha mente, a minha alma, meu espírito, recebeu uma metanoia da graça, que é poder de Deus, naquele em que Deus investe, em que Deus chama, em que Deus escolhe. Paz do eterno. A voz veio de Deus.